Graças a Deus. Então, queridos, nós estamos hoje mais uma vez juntos para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Desde a semana passada, nós tivemos não a semana passada, nós tivemos uma pequena interrupção, e na semana anterior nós estávamos transmitindo desde o Brasil, e no lugar onde a gente estava, no meu celular, eu consegui fazer a transmissão pelo celular, mas eu fiquei limitado, porque o celular não tem os recursos que o computador tem, da gente poder gravar até de passar os slides e todos ao mesmo tempo estarem vendo. Então, nós vamos agora entrar na dinâmica desse material que a gente estudou na semana passada para uma maior participação e assim todos possam estar aproveitando esse material. Então, nós vamos orar. Gostaria que deixa eu ver aqui, Carol, faça, por gentileza, essa oração para a gente poder iniciar. Vamos lá. Senhor amado, Deus que estás no céu, santificado seja o seu nome, Pai. Muito obrigada pela oportunidade desse dia, por mais esse momento disto. Guarda, Senhor Deus, cada um que está aqui, abre os nossos corações e mentes para receber esse conteúdo que venha fortalecer a nossa fé, Pai. Obrigada pela vida do pastor, ó Deus, esteja ministrando por ele, que ele possa estar nos ajudando a entender, e abençoe, ó Deus, esse decorrer do estudo, para que a gente possa realmente aproveitar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos dando seguimento à nossa série Prosperidade Bíblica, já entramos na parte do silêncio, depois entramos na parte da afirmação, e agora nós estamos na parte da captura, que é a terceira parte. Então, a inspiração divina é um privilégio baseado na fé e no desejo genuíno de viver na presença de Deus. Capturar a inspiração divina exige desenvolver um relacionamento constante com Deus, baseado em oração sincera, estudo da Bíblia e obediência aos seus mandamentos. A inspiração surge quando o coração está aberto, a mente focada na presença de Deus e se busca, através do Espírito Santo, orientação contínua em vez de técnicas passageiras. Eu quero que vocês agora comecem a participar, fazendo as leituras. Alguém já vai se preparando. Quem quer fazer leitura já vai abrir o seu microfone. Nós vamos começar a abrir agora. Salmos de número 5, versículo 3. Alguém pode ler? Eu. Aniversariante, fale. Pela manhã ouvirás a minha voz. O Senhor, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Muito bem. Graças a Deus por esse texto que fala imediatamente algo em que o salmista coloca. Ele se dispõe desde manhã para buscar o Senhor e ele já se coloca nessa condição de dizer: Senhor, tu ouvirás a minha voz, ó Senhor. Não significa uma busca silenciosa de oração. Se busca ali naquele momento ouvirá a voz, a voz de exaltação, de louvor. É aquela parte da afirmação que nós estudamos anteriormente, né? Afirmando coisas preciosas, afirmando o poder de Deus, trazendo também agradecimento, louvor, intensidade naquele momento de devocional que você tem pela manhã, né? E pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. O termo vigiarei, em hebraico, ele tem mais do que um significado de vigilância, mas de expectativa. Estarei na expectativa, esperando o que virá a vir, o que poderá estar sucedendo logo em seguida. Isso é que o texto está querendo trazer para nós. Vamos aí, então, seguindo os nossos slides. Quem quiser, por favor, eu quero a participação de todos para que a gente possa estar em conjunto aí. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Estar diante dele, vislumbrar e adorar, agradecer e exaltar o Senhor. Tudo mais se encaixa, provavelmente.
Exatamente, faltou aí o se, né? Foi engolido aí na apresentação. Mas veja só, olha só como é um garimpo intencional desde quando você está na presença do Senhor. Vejamos os textos bíblicos que estão aí. Alguém pode começar a ler, se está claro, se não está tão pequeno. Eu leio. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Continuar? Pode continuar. Salmo 27:8. O meu coração me diz de ti. Busca a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Crônicas 16:11. Busquem o Senhor e a sua força. Busquem a sua face. Eu tô com o negócio em cima do... Peraí. Busquem o Senhor e a sua face continuamente. Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua mão direita, delícias eternamente. Muito bem, aí a gente tem a sequência de salmos em que nos dá não somente salmo, mas também o livro de crônicas, principalmente também da palavra do profeta Jeremias, né, que esse é um hábito comum das pessoas que se aproximam do Senhor, buscar a presença dele. Se isso tem benefício, obviamente aquele que está buscando já tem recebido, porque a Bíblia diz que buscai o Senhor e achará. Busca, o próprio Jesus colocou isso também no Novo Testamento, falando para os seus discípulos, né? Veja bem, segue aí alguns textos a mais. Eu leio, pastor. Sim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto... Isaías 55:6. Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Salmos 105:4. Busquem o Senhor e a sua força. Busquem sempre a sua face. Ótimo, graças a Deus. Eu agora quero abrir para vocês falarem um pouquinho o que é que seria para você esse garimpo intencional. Quem tem ideia quando a gente fala de garimpo? Pastor, sobre o garimpo, eu não entendi 100%, mas o que eu estou vendo nos salmos aí, nas passagens, é que, tipo assim, todos estão falando que a gente tem que buscar o Senhor na primeira hora do dia. Não é quando a gente acordar, já tem que buscar o Senhor. Acordar pensando em buscar o Senhor, né? E depois fazer as coisas. Uhum. E a gente acorda e faz ao contrário. Até faz uma oração ali e tal, mas não busca realmente se conectar, conversar. Os 5 minutinhos, né, de silêncio. Uhum. É isso e mais alguma coisa, né? Rosângela levantou a mão. Isso. Complementar? Eu gostaria. O Igor falou, está certo, mas além disso, quer dizer, primeiro eu penso, porque nós temos que buscar o Senhor, né, o reino dele em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, porque é buscando o Senhor, né, que é como diz aí, que as outras coisas serão acrescentadas, porque muitas das vezes a gente costuma buscar o Senhor para obter coisas, né? Mas aí nós não estamos buscando o Senhor, nós estamos atrás dele por coisas.
mas nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, para que nós possamos realmente ser transformados e poder passar pelos vales, pelas situações, dando glória a Deus. Isso, perfeito. Mas alguém aí conseguiria traduzir essa palavra garimpo? Ah, eu diria, garimpo é você procurar em locais, alguma coisa em locais que às vezes você não vai achar. E alguma coisa preciosa, alguma coisa importante, você vai garimpar. E eu creio que é isso, você procurar em todas as coisas a presença do Senhor. Perfeito. Perfeito. Entendeu? Com intenção mesmo de achar. Aí você Uhum. garimpar com a intenção de achar. Exatamente. Os versículos, eles dão essa base aí, de fato, quando a gente se propõe a buscar a presença do Senhor, olha, queridos, todos terão uma experiência singular, todos terão uma experiência para poder contar algo que serve de testemunho, que também estimula as outras pessoas a assim fazer. Então, eu queria também, se você já tem alguma dessas experiências, que buscou o Senhor de manhã, pela manhã cedo, que aquilo ali mudou a rotina dos seus dias, porque às vezes a nossa rotina começa logo toda de uma forma, e a gente vê e se vê praticamente tomado nas questões do dia a dia, naquela ocupação intensa, naquela loucura. E quando você dá um freio, começa a buscar o Senhor, você percebe que as coisas começam a tomar um controle, você começa a se tornar mais inspirado, tem mais clareza, tem mais foco, tem mais direção. Alguém já experimentou isso daí? Eu já. Quando assim, no início, não só no início, né? Já tive vários, mas assim, o que mais me marcou foi no início do meu primeiro amor, vamos dizer assim, né? Quando eu converti mesmo. E aí eu levantava 5 da madrugada para ir para a igreja, abrir a igreja e orar sozinha. E olha, é uma experiência maravilhosa. Tantas mudanças que vem na sua vida, é uma mudança, tira assim aquilo que não convém, vai tudo embora e você sente mais a presença do Senhor. Eu levantava de madrugada, eu morava num lugar muito feio, bem feio mesmo assim, perigoso. E olha, ninguém nunca mexeu comigo, o Senhor me guardou com os anjos dele, e eu abri a igreja e orava 1 hora de joelho lá, sozinha, porque não parecia ninguém para fazer companhia, não tinha coragem, né? 5 da madrugada. E assim, era uma experiência maravilhosa, você sente mais de perto. É, sei lá, é uma coisa diferente. O Espírito Santo fala com você. Não vou dizer que não vem luta, que acho que assim, o senhor pregou esses dias na igreja falando que quem está próximo do Senhor e não tem luta, não tem nada, e as coisas estão maravilha, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, vinha as lutas e tudo, mas o Senhor era comigo, o Senhor me protegia, o Senhor me cuidava de mim. Então, assim, fora as outras experiências, essa foi uma das que mais me marcou. Acordar às 5 da manhã para ir para a igreja, abrir a igreja e ficar lá orando, intercedendo por todos que eu vinha na minha mente. Foi maravilhoso. Perfeito. Assim, um período até de consagração, né? Mas esse aí é interessante porque o fato de você se deslocar da sua casa para ir para um lugar bem separado, obviamente vai trazer realmente memórias e lembranças realmente que deixa ali marcadas. Mas e aquelas pessoas que, por exemplo, não saíram de casa, mas ficaram em casa e tiveram um momento especial com Deus ali, e aquilo ali mudou a rotina do seu dia. Você tem alguma experiência que você pode compartilhar? Ou ainda não teve? Está na Eu, expectativa, né? eu, eu já tive essa experiência de quando eu faço devocional de manhã, de que parece que o dia começou do jeito certo. Aí tem dias que às vezes eu acordo, e aí vou ter aquele momento de manhã, aí o James acorda. Aí já começa a desandar o negócio. Aí, você. E aí
parece que está faltando alguma coisa no dia. Está faltando alguma coisa no dia que não flui. Meu Deus, eu queria abrir a câmera. Que tá faltando algo. Então, assim, a devocional parece que coloca a gente no centro, como o senhor estava falando, parece que você fica mais inspirado, mais calmo, mais paciente, parece que as coisas vão indo melhor. E mesmo nas adversidades, nos dias ruins, parecem que as coisas vão fluindo melhor. É como se a gente realmente começasse do jeito certo, é como se a rota tivesse ajustada. Então, eu sinto falta quando eu não consigo fazer devocional de manhã, porque parece que eu comecei o dia meio desorientada, e quando eu sento para orar, para ler a Bíblia, parece que tem ordem. Então, eu consigo ver essa clara diferença nos meus dias. Perfeito. Rosângela, você também pediu a palavra. Desculpa. Não, eu só queria dar continuidade, você perguntou se tinha mais alguém. Esse ano, eu já fiz esse propósito há alguns anos, mas esse ano estou fazendo de novo de ler a Bíblia em um ano, né? E eu tenho, assim, eu não só leio, mas eu gosto de estudar, né? Não é só estar lendo por ler, seguindo reto, né? Vou lendo as questões, eu sempre com a Bíblia de estudo do lado, tomo um pouquinho de tempo, mas eu tenho, assim, feito o hábito de, quando eu já levanto, fazer de manhã. E que a gente, assim, absorve melhor, e você começa o dia melhor, é uma experiência muito boa. E também, assim, já tive muitas experiências assim, à noite, se eu acordo, eu tenho o hábito, se eu acordo e me dá alguma insônia, eu gosto muito de estar orando. Eu fico ali, eu sento, o ajoelho, às vezes mesmo deitada, eu fico ali, se eu ficar horas ali na insônia, eu passo orando, e é uma experiência muito boa, muito boa. Então, às vezes, quando te dá insônia, a gente fica ali preocupado, querendo dormir logo, fica com pensamento, fica pensando em problemas, e aquilo vai gerando mais insônia, preocupações. Então, eu gosto de orar, eu aconselho. Quando alguém tiver insônia, ore, porque na oração da insônia, Deus tira todas as preocupações da gente. Verdade. Muito boa experiência. Vamos seguir agora os nossos slides e eu quero a participação de vocês fazendo a leitura aí. Muito bem. Como desenvolver a disciplina da captura? Quem está pronto aí para poder fazer a leitura? Vamos ler aí pelo menos uns 3 slides a mais. Bem, eu vou ler então, ninguém está lendo? Tá. Formas de conectar com a inspiração de Deus. Oração e diálogo. A oração é o canal principal para abrir o coração e permitir que Deus fale, trazendo renovação e direção. Leitura da Bíblia. Estudar as Escrituras é essencial para conhecer os caminhos e a vontade de Deus, servindo como fonte primária de inspiração. Contemplação e silêncio. Cultivar momentos de adoração e silêncio ajuda a focar a mente em Deus, permitindo a transformação e a revelação, obediência e retidão. Viver de acordo com os princípios bíblicos, evitando o pecado e agindo com fé. Alinha a vida com a vontade divina, facilitando a recepção de inspiração. Ação e serviço. Engajar-se em ajudar o próximo e servir na obra de Deus demonstra o amor e abre o coração para o propósito de Deus. Vida devocional constante. Manter uma rotina de busca diária, preferencialmente ao acordar, fortalecer a comunhão, evitando distrações como redes sociais. Muito bem. Qual é a base bíblica que nós temos de tudo isso aí? Nós vemos aí em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra grega que traduz inspirada, que é theopneustos, significa soprada por Deus. É mais ou menos aquela ideia de quando a gente vai fazer uma prova e a gente tem bater uma lembrança muito remota, muito pequena, e a gente não consegue fechar aquele quesito da prova, e a gente fica assim na espera de ter um sopro, alguma coisa, alguém que fale, alguma ideia para poder você ligar-se com o que está ocorrendo. E, de repente, o próprio professor fazendo as perguntas ali, alguém diz assim, professor, estou com dúvida disso daqui. Ele vai, brinca, fala assim, tem mais gente com dúvida também. Isso é quando o professor é gente boa, né? Aí, alguns alunos dizem, é a mesma coisa. Aí ele começa a dar aquela pistazinha, aquele sopro para que você possa responder a pergunta. O nosso Deus, ele sempre faz isso. Ele sempre sopra a resposta para nós. Quando ele estava falando para o povo hebreu, principalmente, a respeito da bênção e da maldição, Deus deu já um sopro. Ele falou assim, olha, eis que tem posto diante de vocês a bênção e a maldição. É como se ele estava dizendo assim, eu estou colocando para vocês uma prova. Mas, olha, escolha a bênção. Isso foi o sopro dele. Ele já está dando a resposta qual é a melhor. Escolha a bênção. Então, é como se você já estivesse recebendo a resposta para algo que você precisa. Muitas vezes a gente está vivendo dia a dia, a gente sabe como poder fazer o correto, a gente sabe qual é o caminho da bênção, mas a gente pula por essa etapa. A gente ignora muitas vezes, despreza às vezes, e o pior que cai na rotina e cai no costume. Não é à toa que muitas vezes a gente está envolvido em diversas decepções, em diversas situações delicadas. Por quê? Porque a gente não está buscando o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas que seriam acrescentadas a gente vai colocando no primeiro plano. Então é difícil a gente poder conseguir, tipo assim, ter um tempo precioso com o Senhor se a gente não colocar um basta na nossa maneira, né? Até radical de poder viver, né? Veja só outra base bíblica, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso mostra a ação do Espírito Santo no registro bíblico. Então, não é à toa que foram colocadas aquelas palavras, não foi uma inspiração particular, elucidação, veio aqui, movidos falaram da parte de Deus. Ou seja, você fala aquilo que eu estou te mandando você falar. Outra base bíblica, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade. A referência à inspiração, direção divina sobre os apóstolos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13 diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Então, aqui os próprios apóstolos estão dando, nesse caso, Paulo, né? Ele está dando o seu próprio testemunho de que ele não está falando por ele próprio, ele está simplesmente passando o peixe da forma que ele comprou, se a gente consegue entender dessa forma, né? Salmo 119, versículo 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se destaca a orientação inspirada por Deus. De forma que, quando a gente está buscando Deus, a gente, obviamente, vai ter uma resposta. E para que a gente possa absorver essa resposta, é nesse momento que a gente está estudando a disciplina da captura e essa dinâmica que nós precisamos desenvolver. Jeremias capítulo 1, versículo 9 diz, então o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse, agora ponho as minhas palavras na sua boca. É um exemplo de inspiração direta e profética. Amém?
Muito bem. Qual é o contexto da prosperidade na disciplina da captura? Inspiração, capacitação para a vida e ação. Vamos agora ouvir pessoas que ainda não leram, que façam as leituras que estão aí na tela. Nós devemos ter umas 3 telas nesse mesmo subtema aí. Inspiração, capacitação para a vida e ação. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A força divina que inspira a ação. Salmo 32:8. Instruirei você e o ensinarei no caminho que deve seguir. Darei conselhos e cuidarei de você. Deus como inspirador de direções. Provérbios 10:22. Declara que a bênção do Senhor é a que enriquece e não acrescenta dores. Em várias versões, destaca-se que a verdadeira riqueza provém de Deus e traz paz, sem causar desgostos, tristezas ou dores desnecessárias, ao contrário da busca ansiosa por bens. Aí agora a gente entra num contexto histórico, né? Esse é o contexto histórico da captura em si. Alguém pode continuar lendo? Ou Daniela, se quiser continuar lendo, fique à vontade. Aprendemos no Talmud que palavras criam mundos. Então, use as suas palavras para criar o mundo em que você quer viver. Depois de declarar, você escreve as inspirações que você receberá ao cumprir. Os 2 primeiros passos em seu momento com Deus. Neste momento, as ideias fluem, metas, alvos, visões, propósito, planos e metodologias. Pode continuar lendo, pastor? Pode. Tome nota de qualquer revelação de temores que precisam ser tratados. Escreva tudo o que vier neste momento de intimidade com o Criador. Você está executando a sua parceria com Deus, no processo de criar o seu modo de viver. Você se torna co-criador com aquele que já liberou o poder para a realização do que parece impossível. Provérbios 29:18 diz: Não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Pode continuar? Pode. Escrever ajuda a estabelecer a visão e refinar o processo profético que será responsável pelo cumprimento da substância ainda informe. A escrita traz clareza. Ela ergue a neblina para dar forma física ao pensamento. A nossa mente é como uma mangueira de bombeiro incontrolada jorrando água para todos os lados. A mente se vê cheia de pensamentos incontroláveis, despejando conteúdo precioso em todo lugar. E se você não capturá-los antes de compreendê-los, por escrito, eles desvanecem e desaparecem, buscando contemplar o receptor diligente. Ideias não escritas se tornam sonhos, metas não escritas se tornam desejos. Exatamente o que ocorre aí. Esse é que é o ponto em que a captura ela toma todo o seu valor essencial. A gente faz a captura a partir do momento que a gente começou, claro, desenvolveu a devocional com o Senhor, começou a falar com o Senhor, faz uma afirmação, uma gratidão, e faz como exatamente o texto em Salmo de número 5, versículo 3, diz assim: Eu buscarei de manhã a presença do Senhor e me apresentarei diante dele e vigiarei. Esse vigiar, na expectativa da resposta de Deus, é que vai começar a vir. Vem metodologias, vem sonhos, vem planejamentos, vem métodos, vem desenhos, vem coisas, vem composições musicais, vem poesias, vem uma
infinidade de coisas. Basta o teu coração, em primeiro lugar, estar aberto, devidamente conectado com o Senhor, e, em segundo lugar, o próprio Deus entendeu que ele foi louvado, que ele recebeu o devido louvor. Agora ele começa a nos contemplar. Ele passa para nós. Então, veja só que você pode ter uma ideia, mas se ela não for escrita, essa ideia virou um sonho. E você pode também ter meta, mas se não escreveu a meta, ela se torna apenas desejos soltos que não tem, como é que chama, consolidar absolutamente nada. Então, nós estamos agora na fase final da captura. Esses são os pontos principais de cada coisa que você vai precisar fazer. Veja bem aí. Tome nota dessas coisas aí. Se quiser, faça um print dessa tela aí, para você depois escrever, ou então, porque não vai dar talvez tempo de você anotar isso daí. Mas quando você escreve seus pensamentos, você retoma o controle e para de reagir e começa a criar. Para de se perguntar e começa a desenvolver. Você deve escrever 3 coisas a cada manhã. Primeiro, 3 metas para hoje. O que você deve cumprir hoje para ter um avanço. Segundo, 3 coisas que devemos agradecer. Qual tipo de abundância que você já tem? Então, sempre se pergunte isso, né? Porque às vezes a gente fica sendo aquela ideia de só pedir, 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 como se a gente estivesse acusando que estamos em plena escassez. E, na verdade, que quando a gente acusa a nossa escassez, a gente solidifica a nossa pobreza. Esse é que é o ponto da pobreza espiritual. Então, quando a gente agradece, é que a gente reconhece o que já recebeu e o que já tem. Então, Deus está esperando a nossa gratidão a esse respeito. Então, terceiro ponto, qual a percepção ou lição que você aprendeu ou que Deus está te ensinando? Isto leva, querido, 5 minutos no mínimo, né? Isto muda tudo porque clareza nasce da tinta da caneta. Então, para a gente poder encerrar e trazer a prática dessas coisas, nós vamos ler mais um texto da palavra do Senhor que vem aí, que é Provérbios capítulo 8, versículo 34. Alguém pode ler, por favor? Eu leio. Sim. Disciplina da captura. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8, 34. Muito bem. Alguém tem ideia do que é que sejam ombreiras? Eu tenho a ideia que é a parte de cima da porta, da entrada da casa. Se fosse A a parte ombreira de que é o cima, ela estaria no singular. é o que fica em volta, é toda a parte que vai segurar a porta, né? Na verdade, as ombreiras são as duas laterais, Fora, né? é os As suportes, laterais. né? Isso, é o suporte da viga superior, as duas ombreiras da minha entrada. O que é que ele está dizendo? Fique próximo. Bem-aventurado, seguinte, feliz o homem que me dá ouvidos. De que forma? Velando, da mesma forma que o salmista falou em vigiando. Velar e vigiar são sinônimos. Vigiando as minhas portas cada dia. Por que Deus manda uma palavra através profética para que a gente possa fazer isso? Porque ele vai contemplar exatamente quem está fazendo isso. E o que é estar velando as minhas portas cada dia? Esperando as ombreiras ali, encostado na viga da porta, da minha entrada. Que entrada é? A entrada da sabedoria. Que porta é essa? A porta, né, da inspiração, a porta do toque do Senhor. Então, isso merece interpretação. Quais são as interpretações que nós temos a esse respeito? Leia aí e tome nota disso daí. Veja só. Podem ler. Diligência diária. Pode ler, Robson, que eu já li. Não, vai lá, Igor, por favor. Pode seguir, por Não, favor. você ainda não leu. Então tá bom. Diligência diária, velando diariamente as minhas portas. Indica que a busca pela sabedoria não é algo ocasional, mas um hábito constante e diário.
Atenção e fervor. A imagem retrata alguém esperando ansiosamente, como um servo aguardando ordens ou alguém que valoriza muito o encontro, pronto para ouvir e aplicar o ensino. Pode seguir, tem mais duas coisas aí. Prioridade da sabedoria. Posicionar-se na entrada da casa da sabedoria significa colocar o entendimento de Deus acima de outras buscas, considerando a sabedoria, que é a própria vida, como algo valioso a ser encontrado. Posição de acessibilidade. Estar nas ombreiras da porta é estar no local de acesso, pronto para receber o gotejar da instrução divina. O versículo promete que quem adota essa postura de busca constante é considerado bem-aventurado, feliz, encontrando a vida e alcançando o favor do Senhor. Perfeito. Obrigado, Robson. Então, agora, com esse material, a gente consegue fazer uma conclusão disso daí. Olha só. Esperar às ombreiras da porta, em Provérbios 8:34, significa buscar a sabedoria divina com diligência, constância e expectativa fervorosa, tratando o ensino de Deus como prioridade diária. A metáfora sugere estar posicionado à entrada, ombreiras da casa da sabedoria, pronto para aprender. A captura, né, escrever, é a ação sábia que transforma o garimpo intelectual em substância que nos faz prósperos. Então, se nós quisermos ser prósperos, biblicamente, nós temos que buscar a presença do Senhor. Deus é galardoador daqueles que o buscam, está escrito na palavra do Senhor. O que é galardoador? Galardão, ele dá prêmio. É tipo assim, já percebeu? Vou dar uma síntese aqui. Há 2 anos atrás, a minha esposa foi para o Brasil e viu os meus netos lá. E quando viu os meus netos, aí reconectou, ganhou a graça, de vez em quando, né, ficou ali marcado. Quando ela voltou para cá, que pegou o celular, que ficava fazendo um vídeo lá com ela, ó, vovó, e os netinhos todos lá fazendo alegria, não sei o quê. E aí eu vim, vovó, aqui, que eu botava a cara, e eles fugiam da tela. Eu disse, meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí a criança não esconde nada, né? Tá precisando de uma conexão. Então aí o vovô resolveu ir no Brasil para ver os netinhos, e para ganhar, a gente leva uns prêmiozinhos, como se a gente fosse premiá-los para poder ganhar a graça deles. Leva um presentinho aqui, uma coisa assim. Isso não é um suborno, né? Mas assim, uma coisa boa de se fazer. E a gente logo colocou no segundo dia, bom dia, vovô, bom dia, vovô. Então, a gente já estava conectado. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele quer que a gente se conecte com ele. E ele está disposto a premiar, a trazer para nós o seu galardão. E o galardão do Senhor, queridos, a bênção do Senhor, segundo o que nós lemos aí em Provérbios 10:22, é que enriquece. Olha, o Deus Criador que fez os céus e a terra. Veja só que cada planeta... Você já percebeu que tem meteorito que é puro ouro viajando no espaço sideral? Já viu meteorito que é puro diamante viajando para lá e para cá? Umas pedras dessas de vez em quando caem no chão, e depois o geólogo vai lá e descobre, quando vai perfurar aquele negócio todo lá, é uma estrela cadente, que foi Deus que deu de presente para a Terra, e cada um começa a se tornar cheio de riquezas. Porque quando vai colocar no preço de mercado, é isso daí. Pérolas, tantas outras coisas, rubis, pedras preciosas e tantas outras coisas que a gente não percebe. Então, queridos, ter a capacidade de ver Deus e não as coisas que Deus tem para nós. Então, o que Deus pede para que a gente possa ser próspero é que a gente se aproxime dele por quem ele é e não pelas coisas que ele tem a oferecer. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente vive em função das coisas, o nosso culto não é verdadeiro, não é genuíno, né? Não é precioso. Mas quando a gente se aproxima por quem ele é, grato a Deus, com todo o dissabor que teve naquele dia, mais feliz por ter o fôlego da vida, por ter inteligência, por estar vivo, por abrir os olhos, por fazer, né, algo novo naquele dia e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu vim prestar culto e vim prestar gratidão a Ti por quem Tu és.
Isso faz a grande diferença. Essa é a verdadeira prosperidade, né? Prosperidade não é simplesmente uma conta bancária cheia, aqui não, nada contra, mas cheia não para pagar os outros, cheia não para poder, né, fazer sua devida distribuição. Mas é claro que o maior disso vem quando a gente consegue se controlar e colocar as coisas todas em controle, porque quando a gente busca a Deus, a nossa vida se ajusta, as nossas contas se ajustam, todas as coisas vêm em consequência. Que a Bíblia diz: buscai o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Quando a gente vai lendo esse texto de Mateus capítulo 6, 33, Jesus estava falando para algumas pessoas que a gente não tem que ficar solícito pelas coisas do dia a dia, né? E ele termina dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Então, o que a gente deve fazer? Buscar o Senhor em primeiro lugar, né? Por isso que pela manhã, né, Deus vai galardoar. Logo pela manhã a gente tem que ganhar esse hábito, porque isso vai ser precioso nas nossas vidas. Abro agora a oportunidade para quem quiser comentar alguma coisa, trazer algum testemunho, se essa palavra impactou sua vida, se isso trouxe algo diferente, por favor, é você quem fala. Eu já tive essa experiência de ter o hábito de escrever como um diário de oração, né, no caso. E é realmente muito bom poder revisitar essas orações. Eu até comentei num outro momento, acho que aqui mesmo, que eu escrevi alguns sonhos, algumas coisas, né, que eu estava sempre ali orando, mas depois a gente acaba esquecendo, e muitas das vezes a gente está vivendo hoje coisas que a gente orou lá atrás, e às vezes a gente esquece que a gente pediu por elas, a gente esquece dos pedidos que a gente fez. Então, ter o hábito de anotar e de poder revisitar de vez em quando, ou anotar alguns pedidos de orações e deixar à vista, isso faz com que a gente também traga a memória. E realmente a palavra escrita, ela tem muito poder, né? A falada também, mas quando a gente coloca escrito, parece que traz clareza, né? Realmente, quando eu tenho uma ideia, ela não está escrita, não flui da mesma forma. Então, tem que ter anotado, tem que ter lista, e isso não é bobeira, não é uma pessoa que pensa assim, outra que pensa assim, é uma lógica mesmo, de que quando você escreve, você traz ordem, né? Você traz aquele senso de que existe uma ordem mesmo a ser seguida, e parece que tem mais força, né, para aquilo acontecer. E não só escrever, mas revisitar o que é escrito. Isso faz diferença, especialmente na nossa caminhada com o Senhor, de escrever, às vezes, sonhos que ele deu, algum projeto, alguma visão, alguma palavra, algum não, alguma confirmação, e escrever essas coisas faz essa diferença de nos fortalecer, porque às vezes a gente vive o dia a dia com Deus e a gente esquece das coisas. Então, escrever é um hábito muito bom e que nos dias de hoje está cada vez mais perdido, né? Eu tinha muito mais caderninhos no Brasil do que eu tenho aqui. Eu tenho tentado voltar a esse hábito, inclusive com a agendinha até que eu ganhei da igreja, aqui para eu poder anotar. E aí eu tô sempre anotando ali, às vezes, pedidos de oração, ou o que eu posso agradecer por hoje. E são poucas linhas ali por dia, mas nossa, os dias que eu escrevo, quando eu revisito, falar, esses dias foram mais interessantes do que os dias que estão em branco. Então, é um hábito que a gente precisa voltar a ter. Inclusive, a Bíblia a gente só tem porque pessoas lá atrás tiveram o hábito de escrever sobre as coisas que estavam acontecendo. Parando para poder pensar, é como se fosse um diário, né? Eles escreveram as coisas que estavam acontecendo, as coisas que eles viram, que eles ouviram do Senhor, né? Como os evangelhos. Então, porque alguém parou para escrever, hoje a gente tem a Bíblia. Então, acho que isso traz para a gente uma lição de que realmente a gente deve escrever mais. Com certeza. Amém. Rosângela. Não, eu queria, me veio a memória aqui, eu tinha esquecido a Carol falando, né, de quando ela
está estudando, que ela anota, quando eu comecei a ler a Bíblia toda pela primeira vez, logo depois da minha conversão, nesse primeiro ano, eu lia, eu estudava, né, com a minha Bíblia de estudo do lado, e eu anotava, eu fazia um resumo. Então, cada livro, eu tenho um resumo, tipo assim, de duas páginas, né? De cada livro, com aquele resumo do contexto, do básico, né? Então, assim, foi a época assim, que eu mais aprendi. Aí, de vez em quando, até quando eu me esqueço de alguma coisa, assim, eu sei que lá na minha anotação tem. Então, eu fiz assim, tudo em sequência, cada capítulo, eu resumia. Então, assim, eu digo mesmo, é muito bom, viu? Foi um ano, assim, para mim, fantástico. Graças a Deus. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? Ó, eu recomendo um livro que eu ganhei agora por esses dias, uma benção, viu? E é pela manhã que você lê ele. Cada dia você abre ele e tá lá, o devocional, tem a parte para você escrever, tem a palavra de Deus, tem uma leitura maravilhosa. Café com Deus Pai. Tô amando. Estou lendo, eu postei no grupo lá. A Lid tem um, você agora, glória a Deus. Eu ganhei de presente, até que eu sou amada. Sério? Oh, Foi. é muito bom esse café com Deus, viu, gente? Realmente. Vamos ler. Claudete, Um fala. livro de devocional que eu li, que foi o melhor que eu já li, foi aquele Para Que Estou na Terra? Uhum. Alguma coisa. Ah, nossa, esse livro, eu acho que é só de um mês, assim, mas, nossa, ele é fantástico. Eu lia todo ano, mas eu não tenho mais, eu tenho que voltar ali, mas Para Que Estou na Terra, o nome. É Uma Vida com Propósito. Esse livro é incrível, assim, um divisor de águas, é muito bom, e sempre bom reler, né, ele. Falando em livros, eu tenho esse aqui, né, que é pela manhã. Chama-se Jesus Calling. Jesus está chamando, né? E Enjoying Peace in His Presence, né? Desfrutando a paz na sua presença. Cada dia, né, que vem assim, marcando, colocando aí tem as referências bíblicas logo embaixo. Você não faz somente a leitura inicial, né, porque ele dá uma reflexão, mas ele também tem as referências de forma que isso daí vai complementar a sua leitura. E às vezes são coisas assim tão simples, ao mesmo tempo quando você vê a base dela bíblica profunda. Isso faz uma diferença no seu dia, porque se você tem uma tendência naquele dia de correr atrás das perdas, né, de tantas coisas, quando você vê uma palavra dessa, ela já lhe dá opa, tenha calma, eu estou no controle, eu estou acima de tudo, e é assim, Jesus mesmo falando, como o autor teve essa perspectiva de usar a referência como se fosse o próprio Jesus falando com você. E para mim tem sido uma benção. Já é meu segundo ano fazendo essa leitura desse mesmo livro, desse material. E realmente tem sido benção. Fora outras devocionais que às vezes eu faço complementação de devocionais para ler, além da minha leitura bíblica diária, né, que faz um diferencial na minha própria vida. Queridos, eu creio que já estamos bem entendidos. Alguém quer falar alguma coisa? Rosângela? Não, passou, eu que não tirei a mão daquela hora. Pronto. Claudete? Não, rapidinho. Eu, naquela parte final que falou, né? 3 metas para hoje, 3 agradecimentos e o que Deus está querendo me ensinar. Essa é uma pergunta que a gente não faz, não tem um hábito, né? Mas seria interessante ter o hábito. O que Deus quer me ensinar passando por isso? Porque quando a gente tem uma adversidade, qualquer coisa, a gente quer resolver, a gente quer estratégia para resolver, e a gente não faz essa pergunta. Por que isso aconteceu comigo? O que é que Deus quer me ensinar? E escutar o que é que Deus quer ensinar, seja em que área for do que a gente esteja passando. Então, assim, uma falta de hábito que a gente tem que ter, eu mesmo tenho, e hoje eu grifei ela aqui,
para eu praticar, né? No que acontecer, em vez de eu tomar logo atitude, eu querer já tomar estratégia, procurar estratégia. Peraí, o que é que Deus está querendo me ensinar com isso que chegou na minha frente, ou com isso que está acontecendo? E no devocional também, às vezes uma palavra que você acha que não tem nada a ver, mas o que é que Deus quer me ensinar? E aí, nesse momento da solitude, né, Deus vai revelar para a gente por que essa situação, o que é que Ele quer nos ensinar. Provavelmente nos aperfeiçoar em alguma área, né, ali do fruto do Espírito que está meio precisando de ajuda. Perfeito. Aproveitando que a gente vai encerrar com tudo isso daí, Claudete, ora aí para a gente poder encerrar. E liga o microfone. Liga o microfone. A bateria já está acabando aqui, vou ver se dá tempo. Obrigada, Senhor, por esta noite, por esse estudo, Pai, pela Tua palavra, Senhor, por essa luz que o Senhor traz através da Tua palavra, da inspiração, da reflexão, Senhor, aos nossos corações, Senhor, nos ensinando, Senhor, a continuar nesse caminho, olhando para Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, por cada família representada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo aniversário de Igor, que o Senhor continue sustentando o teu filho na tua presença, Senhor. Te oramos e pedindo a tua proteção sobre cada família nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, Deus amém. abençoe vocês. Tenham uma boa semana na presença do Senhor. A Boa paz. noite a Amém. todos. Amém. Boa noite, pessoal. Fiquem Boa com noite. Deus. Deus Boa abençoe. Amém. Boa noite, obrigado a Boa todos. noite. Amém. Parabéns, Igor, de novo. Obrigado.